Se você quer ser aprovado no concurso público, você tem que entender uma coisa. Isso aqui não é brincadeira, é uma missão. E como qualquer missão séria, exige preparo, estratégia e também uma execução impecável. O que separa quem passa de quem fica no caminho é apenas uma coisa: o treinamento. E foi assim que eu encarei minha rotina, como um soldado que está se preparando para a guerra. E eu vou te contar 3 hábitos que me fizeram ser aprovado em 8 meses. E se você levar isso muito a sério, pode ser que você esteja comemorando a sua aprovação já no próximo edital. Eu sou Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um canal que incentiva o desenvolvimento pessoal por meio de livros. E se você já conhece o conteúdo do canal e sabe que o conteúdo é de qualidade, deixe seu like e comentário para ajudar a impulsionar o vídeo, levando-o para mais pessoas que precisam desse conteúdo. O primeiro fator que me fez passar nesse concurso foi a disciplina extrema. E aqui eu já falo para você, tá? Se você quer se dar bem em alguma coisa, se especializar, ser realmente bom, você vai ter que ir para o extremo, pelo menos por um tempo, tá? Por quê? Porque se você ficar na média, na mediocridade, você não vai passar no concurso, porque a maioria da galera não passa. Quem passa é quem tá no extremo, entende? Ah, agora eu entendi! Eu mesmo já falei sobre equilíbrio para você aqui no canal, só que o equilíbrio você vai consegui-lo lá na frente quando você já passou no concurso, tá bem? Quando você tá querendo passar no concurso, aí esse negócio de equilíbrio você deixa para lá. Então, se você não tem disciplina, você já perdeu o jogo antes mesmo de você começar. Meu dia era cronometrado como se cada segundo fosse uma peça num plano maior. Eu acordava e começava a atividade física por volta das 7 da manhã. Ah, Patrick, mas por quê? Porque um corpo treinado mantém a mente afiada. O meu exercício aqui era o quê? Era corrida, e enquanto eu corria eu ia escutando a lei seca, tá bem? Que era aquela lei, né? Sem adicionar nada a mais, para que aquilo já fosse entrando na minha mente. Então eu chegava, tomava um banho e das 8 às 12 o que eu fazia? Foco total nos estudos, sem distrações e sem pausas desnecessárias. Das 12 às 13h30 era um momento de almoço e de descanso estratégico, então eu tirava aquela soneca, é claro, né, meu cara? Depois musculação das 13h30 às 14h30, porque uma resistência mental, ela precisa também de um corpo forte. Então fechava com mais um bloco de estudo das 15 às 19 horas. E se eu tinha ainda energia mental sobrando, o que eu fazia? Eu estudava até mais 2 horas extra. Ah, Patrick, mas quando que você fazia isso? Eu fazia isso de segunda a sexta, e no sábado eu fazia um simulado, como eu vou falar à frente, e no domingo uma revisão, que eu também vou dar mais umas dicas a respeito. Só pelo que eu já falei para você até aqui, já ficou claro que nada que eu fazia era sem propósito, não é mesmo? Ah, Patrick, mas você seguiu isso todos os dias? Não, infelizmente não consegui. Por quê? Eu falhei um dia porque eu estava sofrendo com uma alergia muito forte e a médica receitou um remédio que ele era um sonífero poderoso, tá? E o pior é que eu, na minha burrice, eu nem me liguei que esses remédios para alergia, eles fazem a gente capotar, tá bem? Então acabou que isso me tirou de combate por uma manhã. Por quê? Porque eu já fui ler a bula, vi que aquilo capotava o peão, então eu pulei fora, tá bem? Fiquei enfrentando a alergia lá, me coçando o tempo inteiro, até passar de uma vez nesse concurso. Olha, agora presta atenção porque vai aí uma dica extra. Um dia antes da prova eu já estava na cidade do concurso, então eu pagava uma diária de hotel. Ah, Patrick, mas como assim? Fazendo desse jeito pode ser que eu acabe gastando muito mais dinheiro. Sim, você vai acabar gastando mais dinheiro, mas já pensou se você se atrasar e perder aquela prova? Quantas horas de estudo focado você vai acabar perdendo nessa brincadeira, entende? Ih, rapaz. O concurso, ele é uma missão. Se você vacilar nessas últimas fases, você perde todas as outras horas que você ralou, entende? Que você treinou. Então, se você treinou, no dia da prova você tem que fazer tudo muito bem pensado para você não jogar aquela missão no lixo, entende? Então, se você aí quer passar no concurso, pense estrategicamente e reduza ao máximo os riscos da missão. Segundo fator, uma revisão inteligente. Pessoal, a pior coisa que você pode fazer é estudar algo e esquecer depois. Por quê? Porque aquele tempo fica jogado no lixo. Então, eu usava o método de revisão espaçada, repetindo assim aqueles conteúdos em ciclos de 1 dia, 7 dias e também de 30 dias. Aí, como eu sou mais burro que o comum, se eu fosse uma pessoa muito inteligente, o que eu faria? Estudaria, eu poderia estudar daqui 180 dias só aquela matéria, entende? Mas como eu não sou nenhum gênio, tá? Aqui é puro esforço, tá, pessoal? Nunca fui nenhum gênio em área nenhuma, tá? Então, eu acabava revisando de 30 em 30 dias. Então, a revisão ela ia ficando cada vez mais grossa, tá? Ia ficando cada vez mais cabulosa.
mas eu entendo como eu sou, tá? Não sou nenhum gênio, aqui é pura disciplina e esforço, então eu passei, pessoal, não é porque eu sou ninguém demais, tá? Eu passei porque eu ralei. Inclusive, se você tem a memória ruim e quer melhorar a sua memória, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para você o vídeo falando como melhorei a minha memória. Assim, o que eu estudava não evaporava da minha cabeça. Ah, e vale falar que tudo estava organizado num aplicativo, tá bem? Que na época se chamava #PartiuRevisar. Infelizmente, esse aplicativo já não está mais disponível, mas procure algo aí que se encaixe nessa situação, tá bem? Que ele vai te lembrar do que você tem que revisar naquele dia. Assim, você vai conseguir manter aquele conhecimento sempre fresquinho na sua cabeça. E antes de passarmos para o próximo tópico, é lógico que eu tenho mais uma dica extra para você, tá? Um segredinho aí, mas não conta para ninguém, tá bem? Se você não revisa, não estuda. Simples assim. Então o problema de várias pessoas é que elas acreditam que se ler uma vez já é o suficiente, tá? Mas aí você tá sendo garoto, meu irmão. Você tá sendo aquele soldado que chegou e tá ainda em treinamento, nem se formou um soldado, entende? Então o que que você tem que fazer? Rever aquela situação, aquela matéria várias vezes para que aquilo fique consolidado na sua mente. É como se você fosse colocando os tijolinhos e no final, quando você faz essas revisões, você coloca lá o cimento entre os tijolos para quê? Para deixá-los realmente firmes. Antes de irmos para o próximo tópico, deixe seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e lembre-se de deixar o seu comentário aqui no final para quê? Para impulsionar esse algoritmo, para ajudar esse conteúdo a chegar em quem precisa. O terceiro fator, ele é bem simples. Simulados estratégicos. Agora preste muita atenção, hein? Por quê? Porque isso daqui, pessoal, é um divisor de águas. Aqui você vai realmente fazer um treinamento para o combate. Ah, Patrick, mas explique melhor. Eu simulava o dia da prova antes mesmo da prova acontecer. Isso pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas pouca gente faz isso direito. E eu fazia o meu simulado dessa forma. Então, eu tinha uma prova impressa, eu tinha uma garrafa d'água em cima da mesa, 2 canetas e um cronômetro. Eu resolvia as questões exatamente no mesmo horário da prova oficial. Se começava às 7 horas, o que eu fazia? 7 horas em ponto, eu estava iniciando, entende? Para quê? Para eu ver se eu conseguiria realizar aquela prova no tempo, para ver quanto tempo mais ou menos eu estava gastando, se ia sobrar, se não ia sobrar, para eu montar o meu planejamento de como eu iria atuar naquele dia, por quais questões eu começaria, por exemplo, entende? E tem mais, se eu precisasse ir no banheiro, o tempo, o cronômetro, ele não parava. Por quê? Porque no dia real, vale lembrar que o cronômetro, ele também não para, tá? Inclusive no dia que eu fui cumprir essa missão dessa prova que eu tô falando, que era uma prova na área judiciária, o que que eu fiz? Quando eu tive que ir ao banheiro, tinha até uma mulher lá me acompanhando, né? Por quê? Vai uma pessoa com você para ter certeza que você não tá querendo fazer um cambalacho ali na prova, né? Então eu tava apertando bastante o passo, né? Quase correndo. Por quê? Porque se eu corresse, aquela menina acho que nem ia me alcançar, né? Corredor, né, meu irmão? Exército e tal, corria todo dia. Aí a mulher chegou e falou para mim: ei, vai com calma. Eu falei: olha, eu tenho que ir rápido. Por quê? Porque eu tenho uma prova para passar. E pessoal, isso não é arrogância. Eu tinha uma missão para cumprir e eu tava lá para dar o meu máximo, entendeu? E se eu não passasse também, eu estaria com a mente tranquila. Por quê? Porque eu fiz o meu melhor. Pô, Patrick, maneiro isso aí, hein? Mas era só isso? Claro que não, meu cara. Depois do simulado eu tirava ali umas 2 horas para descansar, né? Então eu comia, tirava uma soneca e depois eu ia para a segunda fase, que é o quê? A correção detalhada. Então tudo que eu errava, o que que eu fazia? Eu via por que que eu errei e as que eu acertava eu também via, se era múltipla escolha, por exemplo, por que que todas as outras estavam erradas. Então eu fazia essa conferência para quê? Para realmente consolidar aquele conteúdo. Então eu aprendia com cada erro que eu cometi. E vale lembrar que eu escolhia esses simulados em sites de questões e esses sites são legais porque eles até tentam criar uma prova diferente, tá bem? Você coloca as matérias lá e eles criam um simulado para você. Aí eu só pegava e imprimia esse simulado, sabe? E ainda com relação a questões, recomendo muito que você compre aqueles cursos de questões. Pessoal, tem gente que tem menos dinheiro, gente que tem mais dinheiro. Se você tem recursos o suficiente, compre e dê o seu máximo naquele sentido, tá? Não seja miserável. Por quê? Se você for miserável, pode ser que você acabe pegando postilas antigas aí na internet, alguma coisa assim. E pessoal, vale lembrar que em concursos, principalmente os concursos de alto nível, uma questão que você perde pode querer dizer que você já não vai alcançar a posição que você precisava para entrar naquele concurso. E agora fica ligado que eu vou dar uma dica de ouro para você. Se você quer aprender de verdade como estudar para concurso, leia o livro Como Passar em Provas e Concursos, de William Douglas. Eu li esse livro
3 vezes, tá bem? E recomendo muito que você também o leia. Sempre que eu ia iniciar um ciclo de estudos, eu fazia uma releitura desse livro para quê? Para lembrar como é o ambiente daquele concurso, para relembrar como organizar um ciclo de estudos, como lidar com as pessoas que estão no entorno, tá bem? Porque, pessoal, muitas vezes o pessoal que está à sua volta, eles não vão acreditar em você, entende? Então você tem que estar com a mentalidade certa para lidar com essa galera. Olha, eu podia falar muitas coisas para vocês aqui, tá? Mas passar em concurso público não tem segredo. Tem método, tem suor, tem estratégia. E se você seguir com disciplina extrema, revisar de forma inteligente e fazer o simulado como se estivesse realmente na prova, certamente você vai estar à frente de 90% dos seus concorrentes. E lembre-se que o que você faz hoje pode acabar definindo quem você será daqui a um ano. Ah, Patrick, mas como assim um ano? Pega a visão, meu caro. O que acontece? Num ano eu era sargento do Exército, eu era 3º sargento do Exército, trabalhando feito um burro de carga, tá? Trabalhava sábado, muitas vezes trabalhava domingo, ficava 5 dias no meio do mato lá dormindo com uma situação, né, de pouquíssimo conforto. Não que isso fosse uma questão extremamente ruim, tá bem? Mas olha só a minha situação um ano depois. Eu pedi baixa do Exército, então eu saí pela porta da frente, tá? Ninguém me empurrou para fora da força. Então eu saí de lá com a mente tranquila e em apenas um ano, o que aconteceu? Eu estava já trabalhando no outro concurso, no concurso que eu tinha passado, que era o quê? Que era na área judiciária. Então eu estava cumprindo funções administrativas na frente do PC, no ar-condicionado, com horário fixo e, além de tudo, pessoal, ganhando mais. Então a mensagem que eu deixo para você é que o quê? É você quem escolhe a guerra que você vai enfrentar. E agora é com você. O que você quer fazer? Quer ficar reclamando aí, continuar reclamando para os 5 ventos que você é um ferrado, que você é uma vítima, ou quer começar a planejar e agir naquele sentido para mudar de vida? A escolha é só de uma pessoa, é sua. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Para quê? Para ajudar o algoritmo a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Além disso, eu me comprometo, vou fazer o meu máximo, tá, pessoal, a responder todas as dicas que vocês pedirem de concurso aqui embaixo, tá?